A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos iniciando nossa programação Momento com Deus. Nesta oportunidade, traremos a exposição voltado os olhos para a bendita esperança. E nesta noite, com a ajuda do Senhor, queremos nesta noite compartilhar nesta rede social uma palavra sobre este assunto. Estamos aqui com nossos irmãos Estives. A paz do Senhor, irmão Estives. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, irmão Anderson. Amém. Paz do Senhor, irmão Sérgio. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, irmão Williams. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmão Misael. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, irmão Manassés. Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, irmão Marcos. Pai do Senhor, paz, irmão. Amém? Amém. Então, nesta oportunidade, queremos convidar a você para interagir conosco, participar deste momento, ímpar, que estamos reunidos aqui para propagar a palavra de Deus, trazendo aquilo que Deus colocou em nossos corações, para assim propagar, compartilhar, e você é nosso convidado especial. Neste momento eu te convido para aquele momento que contamos com você. Compartilha este projeto, seja um divulgador desta obra, para que muitas vidas sejam alcançadas neste momento tão prior, tão momento oportuno, que é a palavra do Senhor em nosso viver. E nesta oportunidade queremos iniciar com uma oração. E neste momento queremos convidar nosso irmão Williams para estar orando nesta noite, dando início a esta programação. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para que o Senhor venha falar com cada um nesta noite, e você fique atento, porque Jesus vai falar com você nesta noite. Oremos nesta noite em nome de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite louvamos o Teu nome, Pai, por estar esse momento aqui, meu Deus, aprendendo mais a Tua palavra. Deus amado, nesta noite, Pai, usa cada um, meu Pai, que for falar da Tua palavra, meu Deus, aquelas pessoas que for entrar, meu Deus, compartilhar. Deus, ajuda cada um nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus filhos. A paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus estamos aqui alegres, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Feliz de estarmos aqui nesta exposição bíblica, Essa ideia, a qual nós temos aí já algumas semanas começado. E hoje, como nosso irmão já adiantou, ele falou sobre o tema de hoje, que é voltado os olhos para a bendita esperança. É isso, e nós vamos hoje, nesta noite, estudar a questão de estarmos vigilantes, de estarmos atentos para a grande esperança, que é a grande vitória da igreja, o momento mais sublime da igreja, que é o arrebatamento. E na nossa lição de hoje, nós temos o texto áureo, que se encontra em Tito, capítulo número 2, verso 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos hoje, nossos objetivos específicos é afirmar que em breve Jesus virá e destacar a necessidade da vigilância e um viver com fidelidade. Glória ao nome de Jesus. Então você hoje vai ter essa lição tão especial, tão maravilhosa, que vai reforçar a nossa fé. Aqui nós falamos diversos assuntos, como já falamos anteriormente, sobre o evangelismo, sobre a necessidade do evangelismo. Falamos sobre a cura, que o Senhor Jesus ainda é a cura. E agora nós pretendemos fechar esse ciclo dessa primeira semana, desses estudos, com os olhos voltados para a bendita esperança. No momento de tanta dificuldade, as pessoas têm perdido a esperança. E aqui nossos irmãos estão aqui prontos para poder falar da palavra de Deus. Como eu disse, todas as lives que nós fizemos, o assunto aqui é Bíblia.
é só Bíblia. Muitas vezes alguém questiona achando que é algo programado. Não, de forma alguma. Aqui os irmãos estão espontâneos, estudam, lê Bíblia, não existe nada programado. Aqui os irmãos fazem tudo de espontânea vontade, lendo a palavra de Deus. E aqui a gente faz como é o título deste encontro, uma exposição bíblica. E iniciando nosso estudo, o primeiro tópico, ele vai falar sobre breve o Senhor virá. Glória ao nome de Jesus. E para esse tópico nós temos aqui nosso irmão Manassés, que irá aqui explanar esse primeiro tópico. Você que está em casa, tiver com sua Bíblia, vá acompanhando, lendo as passagens que aqui for sendo dita, para que você acompanhe e nós aprendemos junto a palavra de Deus. Irmão Manassés, Pai do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Estamos aqui felizes, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e é nos dada esta oportunidade para explanar sobre a respeito da bendita esperança, a bendita esperança a qual nós estamos esperando com paciência no Senhor. É bem verdade que existe algumas perguntas, algumas dúvidas entre os irmãos, a respeito de situações que nós nesta noite iremos abordar, irmãos. Amém, graças a Deus, meu irmão. Então aqui a gente vai iniciar, você vai falar sobre a vinda de Cristo, este tópico, e depois tem uma pergunta aí que os irmãos às vezes têm as dúvidas para poder tirar, acerca que no decorrer que você for ensinar, haverá as perguntas que os irmãos irão até tirar as dúvidas, muitas perguntas são feitas, muitas pessoas não têm toda aquela compreensão e às vezes têm dúvidas de alguns assuntos e estamos aqui para poder compartilhar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, e aqui nós estamos aqui disponíveis. Nosso irmão Manassés. Bem, nós temos aqui algumas questões a respeito deste primeiro tópico da nossa lição, que nós queremos abordar junto com os irmãos, que é breve o Senhor virá, Breve Jesus Cristo vai voltar, a vinda de Cristo. E é isso que nós estamos como igreja do Senhor, estamos aguardando Jesus Cristo, Ele raiar nas nuvens e nos levar para perto dEle. Nós vamos aprender a respeito disso e nós vamos também aprender de que forma a igreja irá subir aos céus. Nessa volta de Cristo, irmão Manassés, a vida de Cristo, ela será visível para o mundo ou somente para a igreja? Bem, a Bíblia ela nos relata, e pela luz da Bíblia nós entendemos que a volta eminente de Jesus será apenas para a igreja, O mundo nessa fase não irá ver a Jesus. A Bíblia ela nos diz, e nós queremos ler um texto com os irmãos, vamos ler junto com os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 7 e o 8 nos diz assim a palavra do Senhor. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, esse é o Espírito Santo. O 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então observe que quando a Bíblia nos diz que há um que resiste, e ele fala do Espírito Santo, ele está operando na igreja. E o segundo que ele diz, o iníquo é o avesso de justo, ou seja, o homem da iniquidade. Então nós entendemos pela palavra de Deus que quando a igreja for tirada, aí começa a grande tribulação. Observamos que existem três escolas de teologia, que cada um defende o seu posicionamento. Existe a primeira escola de teologia, que é a igreja pós-tribulacionista ou apenas tribulacionista. Ela prega que a igreja passará pela grande tribulação.
baseado em Mateus capítulo 24, versículo 22. E quando nós observamos pela palavra de Deus, não tem base bíblica. A segunda escola é a MID, ou meso, tribulacionista. Isso fala de metade, meso, metade. Ela diz que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Então também não tem base bíblica. E ela, nosso professor Steve, ela se atrapalha no sentido, ela se baseia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ela faz alusão àquela anteúltima trombeta que Paulo diz, fazendo alusão à última trombeta que está escrita em Apocalipse capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 15. Também não tem base, porque a medo tribulacionista, ela prega que a igreja será arrebatada juntamente com as duas testemunhas. Então nós percebemos que isso não tem base bíblica. Verdade, E até mesmo, desculpe interrompê-lo, até mesmo porque o texto que você leu aí de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, ele é muito forte e eficaz ao informar que o homem do pecado, que algumas traduções, o iníquo está também como o homem do pecado, ele não se revelará enquanto a igreja estiver na terra. Não é isso, professor? Isso é verdade. Aí nós percebemos que há alguém que está impedindo, né, que é o Espírito Santo, atuando na igreja. Mas existe também a terceira classe de escola teológica, que é a classe que nós estamos baseados, que nós cremos que é a pré-tribulacionista. Ela prega que a igreja não passará pela grande tribulação. E não é simplesmente, professor, que ela prega. Existem bases bíblicas que nós vamos ver agora na palavra de Deus. Primeiramente, vamos perceber em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, a ira está para vir e não tem quem impeça. Mas veja o que é que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Paulo vai nos dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, existe também outros textos base, que está em Apocalipse 3, né, e o 19, falando que Deus nos guardará daquele grande dia, mas nós estamos nos baseando nisso. Primeiramente, a ira de Deus virá e não há quem peça. Segundo, Paulo diz que esta ira não é destinada para os salvos. Então, nós cremos que a igreja ela não passará pela grande tribulação, baseado na luz das Escrituras. Amém. Muito obrigado, irmão Ansés. Então você aí pôde compreender que, de forma nenhuma, a igreja irá participar da grande tribulação, né? Até mesmo porque Cristo breve está vindo, não é isso? Então esta é a grande vitória da igreja. Será o grande dia da igreja. Nós estamos ansiosos aguardando este grande dia, não é isso? Nós sabemos que esta vinda de Cristo, ela é intitulada como arrebatamento, onde só a igreja irá ver. Porém, quando o mundo vê, é quando Cristo virá agora para julgar toda a humanidade. Não é isso? Nós também temos aqui o nosso subtópico, uma promessa de Jesus, juntamente como o dia se aproxima. E está conosco o nosso irmão professor Misael, ele está ali para poder trazer uma explanação sobre esse assunto. Pai do Senhor, irmão Misael. Pai do Senhor, irmão Esteves. Amém. Salientando o que nosso professor, irmão Manassés, trouxe aqui, né, sobre o arrebatamento da igreja. Isso é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Uma promessa. Ele prometeu e nos garantiu. E ele falando com os discípulos, no capítulo número 14 do livro de João, se nós observarmos, capítulo 14 de João, versículo 1, 2 e o de número 3, você vê que é uma promessa que o Senhor Jesus ele faz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória a Deus. Os discípulos, eles não tinham uma noção, acerca dessa vinda. Ele achava que, antes do Pentecoste, ele achava que Jesus iria voltar para implantar, para restaurar o reino em Israel. O pensamento dele era esse. Só que Jesus, ele fala para os discípulos, quando eles falam assim, no versículo de número 6, do capítulo 1 de Atos, ele diz assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O Senhor Jesus, ele corrige os discípulos por duas razões principais. Ele fala que acerca do dia e da hora, que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, senão o Pai. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo de número 36, diz a palavra: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Senhor, o Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, e dá a entender é que aconteceu na história as pessoas que tentou datar esse acontecimento e tiveram, não tiveram sucesso com isso, mostrando que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que vai acontecer este arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. E sabemos que esta vinda é apenas para os que amam a sua vinda, como está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8, diz a palavra: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sabemos que aqueles que amam a vinda do Senhor é aqueles que nascem de novo, que toma uma posição, se converte e aguarda esse dia. A partir desse dia que nós aceitamos Jesus, dentro de nós já surge uma esperança de saber que Jesus um dia vem buscar a sua igreja. E em nosso coração, essa chama está acesa, a esperança, porque sabemos que um dia Jesus vai voltar. Glória a Deus. Ô irmão Misael, diante das suas palavras que nós estamos aqui aprendendo, nós sabemos que este dia, como eu já falei aqui para os irmãos, é um dia muito aguardado para todos nós. É um dia muito esperado por toda a igreja. Porém, irmão Misael, se nós morrermos antes que Jesus apareça nos céus, o que é que vai acontecer? Qual a esperança que vai ter essas pessoas que morreram? Como fica? Irmão Steve, essa questão, alguns crentes ali em Tessalônica também tinham dúvida acerca dos mortos. Mas ele tinha dúvida acerca dos mortos. Ele achava que aqueles que morriam, eles não tinham esperança. E a esperança era apenas para aqueles que estavam vivos, esperando o Senhor Jesus voltar. Por isso que ele falou no capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque ele fala: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro. Glória a Deus. Ou seja, Glória a Deus. aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, quando ele ouvir o toque da trombeta, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Glória a E Deus. nós que estávamos vivos, recebemos um corpo, não é, glorioso, e seremos arrebatados e encontraremos ao Senhor Jesus nas nuvens, junto com todos os irmãos. Amém? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Então, se nós formos reparar em 1 Coríntios, capítulo de número 15, não é? Versículo de número 51 em diante, o apóstolo Paulo falando acerca também de que os mortos receberão, não é, uma transformação, corpos. Diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, Glória a Deus. os mortos e todos nós seremos transformados, recebemos um corpo, vamos receber um corpo incorruptível, que não vai morrer, vai ser um corpo imortal, um corpo espiritual. Então, essa é a esperança da igreja, que o Senhor Jesus, ele nos prometeu acerca do arrebatamento. Voltando para o texto, o dia se aproxima, não é? Esse dia, ele se aproxima, o Senhor Jesus, ele deixou sinais, não é? Sinais que o seu dia está se aproximando. Nós não vamos relatar sobre aqueles sinais de rumores de guerra, de fome, não é? São sinais também, mas existem dois sinais que o comentarista deixou para nós podermos respaldarmos acerca, não é, do derramamento do Espírito Santo, não é, do pentecostal, né? A promessa para os últimos dias, o avivamento que trouxe para todo mundo, e até hoje esse avivamento, ele está a cada dia se estendendo às pessoas. Esse avivamento, no caso, ele é uma prova da vinda de Cristo. Uma prova da vinda de Cristo, um dos sinais, Um não é? dos Uma sinais. prova que fala acerca da vinda de Cristo. E também sobre Israel, né? Israel, que é uma nação, foi reconhecida como nação nos anos de 1948, irmão Steve. Esse é um dos sinais. Israel é conhecido como o relógio escatológico de Deus, né? Isso mesmo, irmão Steve. Amém, graças a Deus. Então, você aí, através dessas palavras, você vai aí acompanhando, lendo os versículos que aqui são citados, a qual nossos irmãos estão aqui citando e mostrando a grande promessa de Deus que está prestes a se cumprir. Mas, irmão, faz tanto tempo que eu escuto essa palavra, né? Até o apóstolo Pedro vivenciou este momento, né? Quando muitas pessoas ali perguntavam, diziam: mas faz tanto tempo que escutamos isso, o que é vindo da vinda de Cristo, a qual estamos esperando, que o mundo, desde que foi criado é mundo, nada se mudou, nada se alterou. Muitas pessoas duvidam até mesmo da promessa de Cristo, da sua vinda, fortalecendo através da leitura que o irmão fez, o irmão Misael, através do professor, a qual ele aqui explanou, mostrando que a grande promessa de Jesus, escrita no capítulo 14, uma promessa pessoal dele para nossas vidas, dizendo que não se turbe, não se preocupe, não fique preocupado, não se atribule o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar e quando estiver pronto voltarei e vos levarei para mim. Esta é a grande promessa da igreja. Porém, nosso irmão Misael, ele aqui citou algo muito interessante, que foi a questão de que Jesus, irmão Anderson Gonçalves, Amém. ele não sabia o dia e nem a hora. Essa questão é um tanto polêmica, né? Muitas pessoas até já chegaram a relatar isso, fizeram essa pergunta, e até algumas seitas, irmão Manassés,
usam esse texto para dizer que Jesus não é Deus, pois ele não sabe o dia e a hora. Nosso irmão Marco, o que é que o senhor diz agora sobre essa questão? Paz do Senhor, paz, irmãos. Amém. Amém. A respeito dessa dúvida que as pessoas têm a respeito se Jesus ele sabia ou não do dia e da hora da sua própria vida, né? Isso. Como homem, de fato, Jesus não sabia, né? Nós sabemos que Jesus ele abriu mão do seu poder temporariamente, né? Para viver como homem, sentir, como o próprio João escreveu, diz que se fez carne e habitou em nosso meio. Agora, Então, só abrindo parênteses, desculpe me interromper, mas ele abriu mão do seu poder, mas ele deixou de ser Deus, abrindo mão? De forma alguma, não é isso? Ele continua sendo Deus, Amém. só que agora ele está em corpo humano, Correto. né? Amém, meu irmão. Claro que no corpo que não nascido do homem, foi Não nascido de pecado. isso, de uma relação humana, Isso. né, entre um homem e uma mulher, Amém. mas sim de uma operação do Espírito Santo no ventre de Maria, né? Aquela serva de Deus, nossa irmã, que Deus utilizou-se para dar origem a Jesus no seu ventre, né? Isso como homem. Então Jesus, ele como homem, a própria Bíblia fala que ele chorou, né? O próprio Jesus, a própria Bíblia diz que Jesus dormiu como homem. Aquela passagem da tempestade No barco. esclarece muito bem essa verdade. Quando Lázaro estava morto, ele chorou por ver a incredulidade do povo, né? E Jesus sentiu fome, teve sede. Como homem ele sentiu o mesmo sentimento humano, sentiu dores, né? Como é que um Deus sentiu dor, né? Como nós temos. Se Deus ele não quisesse, Jesus, como Deus ele não quisesse, por um espaço de tempo, não quisesse usar o seu atributo. Amém. Mas ele não deixou de ser Deus. Amém. Né? E ele, como homem, ele passou aquilo que estava sentindo no momento. A questão do dia, da hora, né? O ano, que infelizmente muitos líderes e grupos religiosos ousaram marcar ou datar o dia da vida de Cristo, né? Isso. Se o próprio Cristo ele não datou ou não determinou o dia, nem hora, nem ano, quem somos nós? Quem é o homem, né? Quem é o influenciador que tem esse poder de marcar, né? E nós sabemos que todos aqueles líderes religiosos e grupos religiosos que marcaram se frustraram. Verdade. Porque, na verdade, quebraram a cara, né? Quebraram a cara. Porque, irmão, Jesus... Ele e os adeptos também, né? Porque no relato da história, houve adepto que até vendeu as propriedades, aguardando a vida. Isso. Foi na onda do seu líder, verdade. é isso? Isso. O líder de alguma seita, a qual tentaram marcar o dia. Pessoas que não são dignas, nem de nós citar o nome deles Isso, aqui. certo. Porque são pessoas tão sem Deus na vida, que a gente não são dignos nem de ser citados seus nomes aqui numa palestra como esta, né? Mas o importante é que Jesus deixou bem frisado, né? O dia do Senhor será como o dia do ladrão. O ladrão, ele não avisa, não marca dia, não marca hora, não marca data, nem ano, nem nada. Ele simplesmente chega, rouba e vai-se embora. Então, cabe a cada um de nós estarmos preparados para o grande dia da vida de Jesus Cristo. E vale salientar que não está muito longe não, viu, irmão? Amém. Pelo que nós estamos vivendo, né, os dias são maus, como o próprio Jesus disse, de mal a pior. Os dias estão de mal a pior. Então cabe à igreja, aleluia, estar atenta para o grande dia da vinda
de Jesus. Então, se nós não sabemos o dia nem a hora, então vamos fazer nossa parte, estarmos preparados. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E o Senhor tem algum texto aí, lembrando da divindade de Cristo, mostrando que ele tinha poder para saber todas as coisas? Como eu citei aqui, quando Jesus ele acalmou a tempestade, né? Observamos que os próprios discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, né? Eles ficaram surpresos quando viram Jesus usar o seu poder como Deus para acalmar e aquietar aquela tão grande tempestade. Como homem, Jesus dormiu, mas como Deus se levantou e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E os discípulos disseram: que homem é este? Aleluia! Aleluia. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Como homem, aleluia! Jesus estava limitado à distância, aleluia! Mas como Deus, ele disse: eu irei e lhe darei saúde, e com apenas sua voz, aleluia, aquele criado, ele foi sarado, né, irmão, para a glória de Deus, né? Então, ele mesmo como homem, eles têm sede, deram vinagre a ele, mas como Deus, aleluia, ele disse: quem tem sede, venha me beba. Como homem, ele tem fome, pediu comida, mas como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Então, nós temos vários textos mostrando a divindade de nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vemos aí, nosso irmão Marco, graças a Deus, trouxe essa palavra, mostrou a divindade de Cristo, que realmente Cristo, ele tem poder para tudo. Nenhum homem tem a capacidade de falar com a natureza e dizer: te acalma, te aquieta. Nenhum homem tem esse poder. Ele provou sua divindade através do texto que nosso irmão ali acabou de relacionar. Nós também temos nosso irmão Williams, está aqui, ele vai falar um pouco sobre essa bendita esperança. Glória ao nome de Jesus. Amém. Pode ser para o povo de Deus nessa noite. Amém. Queria falar aqui, né, os olhos pintados na esperança. E a palavra de Deus nos diz, Isaías capítulo 45, o Antigo Testamento, 45 de Isaías, e o versículo 22, que nos diz assim a palavra de Jesus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Palavra qual o profeta messiânico, ele fala aqui: olhai somente para ele, fitar os olhos somente para ele. A palavra de Deus nesta noite, nosso irmão Steve falou aqui, que os olhos do Senhor tem, a gente for falar na Bíblia, tem vários textos, falar de Jesus sobre esperança, mas o que nesse caso aqui é olhar somente para Jesus. Por quê? Porque ele somente é a esperança deste mundo. A esperança é Jesus. Tem um ditado popular aí, que o pessoal diz: a esperança é a última que morre. Não. A minha esperança, ela não morreu e ela está viva. E ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nome de Jesus. Não, a esperança, a última que morre, não. A esperança, ela não morreu. Ela está viva. E é Jesus. Nós me faz lembrar, o texto e falar de olhar e não ver as dificuldades e não ver as tempestades, A gente está passando por aí por uma pandemia. E nesse momento, Williams, as pessoas, que você ia dizer agora, eu acredito que as pessoas estão perdendo o olhar em Cristo.
Até mesmo crentes cristãos estão perdendo através da dificuldade que estamos vendo. Estão perdendo os olhos fitos, como você já falou aqui, de fitar os olhos em Cristo. E, inclusive, quando você deixa de fitar os olhos em Cristo, você perde a esperança, a bendita esperança. Né, irmão? Isso, aleluia. E o significado da esperança? A esperança, ela diz aqui, confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Glória a Deus. Uma confiança. Aleluia. A gente tem que criar primeiro uma fé, uma esperança. E quem é minha esperança? A esperança do irmão é Jesus, irmão. Glória Ele a Deus. está voltando, está tão próximo. Glória a Deus. Aleluia. E esperança é isso. Confiança no cumprimento de um desejo. Né? Um desejo seu, um desejo meu. E qual é? O desejo de Jesus voltar e raiar nas nuvens e levar seu povo. Glória ao nome de Jesus. E falando, irmãos, em falar em esperança e em fitar os olhos, falar em tempestade, me fez lembrar aqui um versículo, rapidamente. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Aleluia. E o versículo 29 diz assim: E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Está aí mais uma, o nosso irmão Marcos falou logo, uma divindade de Jesus que foi andar sobre as águas. Muitas das vezes a gente pensa que Jesus vem pela direita, pela esquerda, não. Jesus faz o que a gente menos espera. A nossa esperança, ela vem da onde a gente menos espera. Sabe quem é? Jesus. Ele vem, estende as mãos, acalma a tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, ele olhou para a tempestade e começou aqui a afundar. É isso. Se a gente começar a olhar para a dificuldade, para os ventos ao contrário, a gente perde a esperança. Acaba se afundando. Isso. A gente Verdade, acaba perfeitamente. perdendo a expectativa, né? A perspectiva. Glória ao nome de Jesus. E, como posso dizer assim, a esperança. Né? Aqui a palavra diz, o desejo de ser o quê? De ser, aleluia. A segunda virtude é mencionada. A gente fala aqui, não vou citar, 1 Coríntios 13:13, falar de esperança. Mas o que é isso que eu quero dizer nesta noite para você? Que a minha esperança, a sua esperança, vem do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô irmão William, embasado no tema de hoje, voltado dos olhos, Isso. né? E o senhor está citando muito bem a gente de Pedro, é que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre o mar. Isso. Não foi isso? Foi. Jesus Mas- mandou ele vir. Depois que ele sentiu o vento, olha o perigo aí, né? Sentiu o vento. Aí ele começou a olhar para a dificuldade, como diz, olhar para a dificuldade, né? Não é assim? E o interessante é que quem estava ali chamando ele era Jesus, o que acalma o vento que tinha acalmado a tempestade em uma passagem anterior. Então, em dado momento, ele esqueceu disso tudo. Ele esqueceu que foi Jesus que chamou e esqueceu que foi Jesus que acalma a tempestade. Essa tempestade que fez oscilar e fez afundar. Não é isso, irmão Marcos? Então, quando nós, a humanidade, está de olho em Cristo, e principalmente na sua bendita esperança, que é a sua volta, né? Na sua volta, Deus, ele faz em nossas vidas grandes proezas. Amém. Pedro foi o único homem que andou sobre o mar, depois de Jesus. Isso, verdade. Então veja que enquanto nós estamos olhando para Jesus, com os olhos fitos ou voltados para Cristo, né, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Aleluia. Mas quando tiramos a visão dele e deixamos as coisas que nos rodeiam, nos cercam,
nos abalar, a nossa tendência é se afundar. Isso mesmo faz trazer lembrança, o momento atual mesmo, que as pessoas estão muito assistindo o noticiário, e eu vi casos de pessoas que entrou em depressão. Só notícia ruim, né? Só notícia ruim. Os olhos deixaram de olhar para Jesus. É isso, professor? Isso, a esperança. É o perigo, aí que dá o perigo. Por isso é importante nós mantermos esta vigilância. E nosso irmão, professor irmão Sérgio, está aqui presente, e ele vai falar um pouco sobre essa vigilância, que é o segundo tópico da nossa lição. A necessidade de se manter vigilante, a qual Cristo nos tem advertido para mantermos a vigilância. Pai, Senhor, irmão Sérgio. Senhor para todos. Amém. Quero também me expressar um pouquinho deste texto, a qual o nosso professor está aqui nos comunicando. Esse segundo subtópico, professor Steve, é muito importante também, porque ele fala da necessidade da vigilância. E eu tenho aqui alguns tópicos aqui que também me chamou bastante atenção, mas eu vou ler aqui para os irmãos que estão acompanhando aí, que significado aqui a exortação à vigilância. Exortação, para que não entenda essa frase, significa chamar atenção, avisar, glória a Deus, ou advertir. Aleluia. E a vigilância, o Senhor também nos tem nos exortar com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Pois bem, o próprio versículo aqui que ele nos relata em Mateus capítulo 25, que ele diz assim: vigiai, pois, capítulo 13, vigiai, pois, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. O que bastante me chamou a atenção é que, como assim vigiar? Porque nos tempos de hoje, irmão Marcos, muitas pessoas estão despercebidas. Mas como assim? Estão preocupados com coisas materiais, com coisas que não importam aos olhos de Deus. Então, a humanidade, ela se vira para o outro lado e a espiritual não está nem aí. O interessante é que, em razão disso, porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Glória ao nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção, professor Steve, é que no próprio texto ele diz assim: quando é que vai ser a vida de Cristo? Alguns irmãos aqui relatou também que disse que ninguém sabe nem a hora, nem o dia. E que nem o nosso irmão Marcos ele citou aqui, que alguns escritores colocaram até a hora, até data, mas não foi comprovado. Glória ao nome de Jesus. Então, alguns versículos tem aqui mostrando sobre a vinda do homem, mas ele só relata aqui só a vinda, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Ou seja, em Lucas capítulo 21, do 36, ele relata sobre essa vida do homem. Glória ao nome de Jesus. Se alguém também puder ler, para nos ajudar. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais avisados por dignos de evitar toda essa coisa que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém. Então, vigiai e orai, porque ele está avisando que é para a gente estar atalaia, atento, vigiando. Não é que nem, por exemplo, eu tenho uma empresa e vou pagar um vigilante, mas ele está ali na portaria, ele foi para estar vigiando. A mesma coisa somos nós, irmão, nós crentes, você ouvir a palavra de Deus também. Temos que estar atentos. Estamos aqui porque os dias são maus, estão acontecendo cada dia e há vindo coisas mais piores. Porque por isso que nós estamos passando para a humanidade que estamos em atalaia, vigiar. E o que me chama a atenção que
professor Steve, nesse termo ele diz que tem tempo e estação. Glória ao nome de Jesus. O tempo, no grego, nessa passagem, cronos, significa um longo período que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho de Deus, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Esse então, cronos é um tempo mais longo. Mais longo, justamente. Esse cronos significa que é um tempo mais longo. E por isso que nós temos que estar vigiando. E eu coloquei aqui uma separação sobre estações. As estações que significa a ocasião que se refere aos eventos críticos que devem acompanhar, estabelecer sentimento, reino, tempos, estações. São prerrogativas de Deus. Glória a Deus. Então, isso que nós temos que estar vigiando. Então, no meu consentimento, nós temos que estar atentos em todo o tempo, porque os dias não estão fáceis, porque nós temos que estar atentos que cada dia mais estão apertando, irmão. As coisas estão apertando cada dia mais, que nosso irmão Steve falou que tem pessoas que estão aí já com problema mental, estão querendo até se matar de a própria vida, irmão, e porque não estão vigiando. Até mesmo, irmão Sérgio, que temos uma passagem bíblica muito interessante sobre esse assunto que o senhor está citando, que é o capítulo 25 de Mateus, a qual os irmãos que estão com a Bíblia aí acompanhem. No capítulo 25 de Mateus, vai falar sobre as 10 virgens. Não é isso? Não é isso, verdade, irmão Sérgio? É verdade. Aqui. As 10 virgens. Aqui no capítulo 25 de Mateus 1, eles falam sobre esse sermão profético, continua a palavra das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas as adormeceram, mas às meia-noite ouviram-se um clamor. Aí vem o esposo e saíram ao encontro. Amém? Amém, graças a Deus. Então, realmente essa passagem é muito boa. O senhor vai explanar ela? É uma passagem muito rica, porque ela vai falar sobre a questão da vigilância. E fala que naquele período ali do exemplo dado dessa parábola, vai mostrar que as loucas, elas não tomaram consigo azeite. E agora, mano Sérgio, o que seria a representação desse azeite? Olha, azeite na Bíblia Sagrada representa o Espírito Santo, né? A comunhão com Deus. Então, quando nós observamos nessa parábola, Jesus ele faz uma abrangência a respeito da vigilância, nosso professor Steve. E é interessante que todas as 10 dormiram, mas só que 5 tinham a sua reserva. No caso, eram as prudentes. As prudentes. E as loucas, nas que não estavam vigiando, não tinham azeite consigo. Então, elas começam agora a pedir. Mas, observando na parábola, aquilo que Deus nos deu é nosso. E nós não podemos emprestar. Isso, então, verdade. há uma necessidade, irmão Marcos, de nós estarmos sempre atentos. E quando nós estamos atentos, irmão Anderson, nós estamos na esperança. Veja comigo o que está escrito em Tito. Tito, capítulo 2 de Tito. Nós queremos ler junto com os irmãos. Capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do quê? Da glória do grande Deus. Então veja que
Paulo, ele expressa a Tito que ele deveria estar atento, assim como as 10 virgens, assim como as 5 prudentes estavam atentas, esperando o chamar, né? O chamar de Deus, o chamar do noivo. A igreja deve estar atenta ao soar da trombeta, ou como é falado no hebraico, né? O shofar de Jeová. Então nós vamos estar, nós estamos atentos ao shofar de Jeová. Um dia a trombeta ela vai tocar. Aleluia. E nós devemos estar atentos a isso. E como é que nós ficamos atentos? Então a Bíblia, ela nos dá muitos respaldos. Primeiramente, a primeira coisa que o crente deve estar atento. O crente deve estar sempre se santificando, né? A Bíblia ela diz que o crente, primeiramente, aceita Jesus, ele é santo, porque santo é ser separado. Segundo, ele passa agora a se santificar. É uma coisa contínua, gradativa, todos os dias. Então, ele vai começar a ficar alerta, vigilante, se santificando, agradando a Deus. Como é que ele faz isso? É uma base, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, jejuando, se consagrando. Vivemos em um período em que as pessoas não estão mais jejuando, não estão mais orando, descendo pela madrugada, e nós devemos estar atentos a isso, porque a Bíblia nos diz que o dia e a hora ninguém sabe, só Jesus Cristo quando ele raiar nas nuvens, e só subirá aqueles que estiverem com azeite em suas vasilhas, ou seja, aqueles que estiverem repletos de Deus e da sua boa vontade. Interessante que na parábola ela narra, ela é muito explícita em informar que tardando o esposo. Na mente das noivas, das que estavam aguardando a bendita esperança, ele estava tardando. E elas tosquenejaram, cochilaram, dormiram. Porém, pode até dormir, mas o azeite tem que estar aceso. Glória a Deus. Nós nunca devemos deixar as lâmpadas se apagarem. Quando as loucas, veja o título, irmão, que foi dado às esposas, às virgens, as 10 virgens, né? As 5 no caso, que não era prudente, o título dado a ela era de loucas, porque elas deixaram apagar as suas lâmpadas e não tinha azeite em reserva, irmão Anderson Gonçalves. Não tinha azeite, Gonçalves. Então é um perigo para o crente hoje deixar sua lâmpada apagar. Corra direto para o altar. Corra direto para o altar e peça para Deus acender esta lâmpada novamente. O Espírito Santo, como já foi dito aqui no início da lição, aquele que ainda não permite que o anticristo surja ainda, que o iníquo surja para dominar, o anticristo surja na terra, é aquele que você pode clamar e ele pode acender novamente o fogo que muitas vezes se apaga na vida do cristão. Nós talvez iremos falar aqui na questão de como devemos aguardar este arrebatamento. E conosco está o nosso irmão Anderson Gonçalves. Amém. Ele vai falar aqui sobre as prerrogativas que temos aqui para poder aguardar o arrebatamento. O tão esperado arrebatamento, existe uma prerrogativa, existe uma norma, existe um conceito para nós aguardarmos. O irmão Sérgio Faustino aqui falou sobre a vigilância, a importância da vigilância, que devemos estar atentos, mas existem outros pontos que nosso irmão Anderson agora vai endossar. Há uma preparação, né? Isso. Há uma preparação, uma base, né, de tudo aquilo que já foi pronunciado. Quando a gente compreende de como esperar o arrebatamento da igreja, a gente compreende que o arrebatamento, né, ele será de forma inesperada, né, de uma forma brusca, né, de uma forma, né, que tem a definição, né, de ser tomado ou de ser arrancado por alguém. É até a definição da palavra arrebatamento, né, que é arrancado com força, né, tomado. Então, a compreensão que nos dá é que não vai dar tempo, né, de nos prepararmos
ou de alguém se preparar. Mas não dá nem tempo de eu pedir um perdão. Não vai dar tempo não. Você citou bem aí, né, a explanação sobre, né, o capítulo 25 de Mateus, né, acerca da vigilância, né, quando o noivo, né, à meia-noite ele bradou, foi percebido que houve alguém preparado e houve alguém despreparado. Da mesma forma, será o arrebatamento da igreja. Não dará tempo, né, de alguém se preparar. Não dará tempo, né, de alguém se organizar. Como você citou o perdão, né? Eu vou me organizar, eu vou buscar uma igreja, eu vou buscar, né, aceitar Jesus. Então, não vai dar tempo, porque vai ser de repente, vai ser inesperada, né? Vai ser de uma forma, né, que não vai dar como, né, se organizar como as loucas, né? As próprias prudentes tentaram ajudar elas. De que forma? Né? Vai comprar azeite. Deram a dica, né? Para ver se dá tempo. Porque se ela fosse dividir com as loucas, podia ser o quê? De que durante o caminho faltava seu azeite. Então nem chegaria, nem as loucas, nem as prudentes. Né? E você citou bem quando citou esse texto. Então preparamos algumas lições, né? Algumas atitudes de como esperar e de que forma poderemos estar pronto e preparado, né, para o grande dia do Senhor. Primeira lição que queremos trazer nesta noite é que devemos esperar em oração. Em oração é uma das atitudes primordiais, principais na vida de todo cristão e na vida de todo aquele que almeja estar com o Senhor eternamente. E a Bíblia nos ensina a guardar o Senhor em oração. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 7, né, nos diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aqui já foi pronunciado, irmãos, né, acerca da oração pela madrugada, né, a oração contínua. A gente vai decorrer a Bíblia e a gente vai perceber, né, vários homens de Deus, né, que fazia a oração contínua a Deus. Então a vida devocional em oração é uma preparação, né, de suma importância, para mantermos alertas. E devemos considerar nossa vida presente à luz da vida eminente de Cristo, né? Uma vida devocional, ela gera compromisso, né, na oração, com fervor todos os dias. A gente vai perceber que quando a igreja estava orando por Pedro, a igreja orava de contínuo, e aquele contínuo é ardentemente, né, intensamente, com fervor. E a gente vai perceber também um modelo de oração que o próprio Senhor Jesus nos deixou, uma oração que muitos fazem corriqueiramente e se esquece de alguns detalhes quando faz aquela oração, irmãos Tios, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Veja que a oração modelo que o próprio Jesus nos deixou como exemplo, ela exalta o nome de Deus, engrandece ao Senhor, o nosso Pai que está nos céus, né? Essa oração corriqueira, né, e de contínua, que é um exemplo que muitos fazem, né, e se esquecem dos detalhes, é uma adoração ao Senhor. Santificado seja o teu nome. E vem o especial: venha o teu reino. E muitos não dão conta. Essa oração, ela enaltece a Deus, ela engrandece a Deus, reconhecendo como Pai, Criador dos céus e da terra. Ele adora o Senhor nessa oração, né? Que santificado seja o teu nome. Então em Deus somos santificados, somos regenerados, né? Nascemos novamente, né, em Cristo. E venha o teu reino. Isso é forte. Aleluia. Aleluia.
venha o anelo teu reino. do reino de Vamos Deus. chegar aí. Oh, glória. Vamos chegar aí, né? Então venha o teu reino. Então vejamos que a oração, ela deve ocupar-se, né, com o reino de Deus. Devemos orar pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus no novo céu e a nova terra, que podemos compreender esse texto em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo número 3, do versículo 10 ao 13, que ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Então é por meio desta prática constante oração que o cristão mantém contato com Deus, e quem ora reconhece que precisa da ajuda divina para vencer as batalhas espirituais da vida, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Então faz-se necessário, irmãos tios, né, entender que os últimos dias da igreja aqui na terra serão dias de esfriamento espiritual na vida de alguns cristãos, como a gente vai compreender o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e o verso 12, que ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então vejamos que a falta da vigilância, a falta de estar com uma vida em devoção a Deus, corre o risco de cair na armadilha, corre o risco de cair no esquecimento, porque a demora, ela causa uma inquietação. A demora por algo, e como o assunto trata sobre o arrebatamento, sobre a vida de Jesus, sobre algo que vai ser inesperado, a gente, né, vai compreender que a inquietação é natural das pessoas. Tem um provérbio, irmão, que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Amém, mamá. Deus abençoe pela tua participação. Queremos, né, compreender, né, que, né, a falta, né, da comunhão com Deus, a falta da atividade, da adoração, a falta, né, de uma vida devocional, né, acontece e corre o risco de se esfriarem, né, espiritualmente, podendo assim, né, tardando o noivo, né, vendo o sono, vinha a desfalecer, vinha a adormecer, e com isto, né, como o arrebatamento é de uma forma brusca e inesperada, né, que tem a definição, né, de ser arrancado, de ser levado à força, corre o risco de não dar tempo de se preparar. Então, sejamos firmes e constantes em oração para a comunhão com Deus. O segundo tópico que podemos também abranger sobre o arrebatamento e de como esperar este grande dia, devemos esperar com perseverança, né, aguardando a bem-aventurada esperança, né, como está escrito em Tito, capítulo 2, e o versículo 13, onde o termo aguardando nos traz a conotação de dar boas-vindas, né? E nessa forma verbal fica uma contínua atitude de expectação, ao ser essa esperança gloriosa
que em vista, como o apóstolo Tiago adverte, para continuarmos sendo pacientes, né, na perseveração até a vinda do Senhor, como está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 5, e o verso 8, que diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Também podemos ainda ler, irmão Estílios. Interessante que, pode procurar o versículo que você vai ler agora, mas o interessante que você leu agora, todos os textos narrados, tanto por Paulo, como por Jesus, como por apóstolos, vai apontar que a vinda do Senhor está próxima. E eles, naquela época, que era a igreja primitiva, já apontavam a vinda de Jesus como próxima. Se eles apontavam como próxima, imagine nós agora. Verdade. Imagine nós agora. Qual outro texto, meu professor Anderson? 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e o fortalecerá. Então, a perseverança é uma das formas de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Né? A terceira atitude que devemos, né, estar prontos concernente ao arrebatamento da igreja é em relação a devemos esperar com anelo, né? Ou anelando, assim como devemos anelar, né? A conotação da palavra anelar, ela vem do desejo excessivo, né? Do desejo, né, intenso, fortemente, intensamente, ardentemente. Então, todos os dias tem que ter o desejo, né, de anelar intensamente sobre a vinda do Senhor. E essa questão que o senhor está falando aí, eu me lembrei agora, irmão Marco, que essa questão da anelante, infelizmente, por ser escassa e por tudo que ocorre hoje no mundo, as pessoas têm perdido esse anelo da vida de Cristo. Eu escutei certa pessoa dizer uma vez, na igreja, que não queria que Jesus voltasse agora, porque ela quer se casar primeiro. Essa pessoa, ela não compreende a importância da vida de Cristo. Como foi dito aqui pelo nosso professor Sérgio Faustino, as pessoas hoje estão preocupadas com as coisas da terra. Como Jesus usou o exemplo de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então, as pessoas hoje, através de alguns pontos, você pode já entender que elas não estão anelando esta volta, esta vinda. Ainda tem pessoas que querem usufruir alguma coisa desta vida, achando que aqui ainda vai suprir. Paulo disse que lá no céu, as coisas que estão preparadas para nós, os olhos e ouvidos não viram nem ouviram. Glória a Deus. Amém. Oh, glória, aleluia, aleluia. As coisas que estão preparadas para nós estão muito além daqui na terra. Não há nenhuma beleza nessa terra que supra o que Deus tem preparado para nós no céu. É verdade. E nosso irmão, só melhorando aqui o nosso conhecimento, nosso irmão Anderson, nosso irmão Steve, que o que tem prendido muito as pessoas nesse mundo é a tecnologia. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. A ciência é bom, mas só que tem avançado de uma tal maneira que nós vemos o cumprimento da profecia de Deus. Né? Nós dizemos que nos últimos dias pai matará filho, filho contra pai, e nós sabemos que isso sempre aconteceu. Mas a profecia da ciência se multiplicando é algo extraordinário, é algo que é único, porque naquela época a ciência era muito escassa, mas hoje ela tem se aumentado muito. E é interessante notar, trazendo para mim essa responsabilidade, é incrível como a nossa oração ela é mais sobre a petição, né? A gente tem, falando por mim, a gente tem a tendência de fazer uma oração, né, pedindo algo ao Senhor, né? Coisas materiais, né? Ainda assim, coisas espirituais, né? Mas algo
que eu sinto essa necessidade e trazendo essa exposição, nos faz lembrar acerca daquilo que falta em nós, é nesta prática constante em orar ao Senhor, anelando o seu reino, anelando a sua volta. Você citou um exemplo de alguém que tem um desejo pessoal e que não queria que ele voltasse por uma questão pessoal, e outros desejos, que com certeza poderíamos citar, mas não vem um caso. Mas, esta oração, ela precisa ser mais enfatizada, precisa ser mais cultivada, precisa ser mais, tomar posse, nos encorajarmos para que venhamos anelar por esta causa, uma certa vez eu vi um certo expositor, falando, na sua interpretação, que uma das situações, acredito que era o pensamento dele, de Deus não vir ainda buscar o seu povo, é que a igreja não almeja. A igreja não está almejando esse arrebatamento. Isso é forte. É forte. E a gente pode perceber bem. E é perigoso. E a gente pode perceber bem, trazendo para a nossa vida pessoal, você percebe que quando a gente quer algo, a gente fica no pé. É insistente. A gente insiste. A gente vê. Dá um jeitinho para tentar alcançar. E é algo que precisamos também converter, trazer, chamar a responsabilidade para nós. Anelarmos para este grande dia, e que possa começar por mim, que possamos ter essa iniciativa, para quem tem a prática de fazer esta oração do Pai Nosso, que é um modelo deixado pelo Senhor, que venhamos a compreender nos detalhes, que venha o teu reino, é anelar, para o grande dia do Senhor, E o assunto a qual estamos tratando neste terceiro tópico, sobre como esperar o arrebatamento da igreja, que é uma preparação, é uma base, e necessitamos estar baseado, a nossa vida pautada neste assunto, a gente pode compreender que assim como devemos anelar todos os dias sobre a vida do Senhor, também a noiva, quando está prestes no dia do seu casamento, semelhantemente, ela anela a encontrar o seu noivo. Amém. E assim como nós, a igreja, também teremos, semelhantemente como a noiva, anelar pelo noivo, que é Cristo. Amém. Então, vejamos que a igreja como noiva demonstra o seu desejo de encontrar com o noivo, e a gente compreende quando lemos 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Assim como a noiva, Esse texto é maravilhoso. assim como a noiva, está naquele anseio, naquele desejo excessivo de se encontrar com o noivo, é um momento tão crucial, Aguardado. Tão aguardado. Assim também temos que estar nesta mesma condição, E o próprio texto que nós lemos, que há galardão, Deus tem reservado no céu, galardões para todos que conservam a fé com justiça, diante de Deus. E a gente vai compreender no texto de Mateus, capítulo 19, e o verso 27, e a gente vai compreender para concluirmos esses tópicos, quando no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, e o verso 27 em diante vai dizer assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe acerca do reino de Deus, Eis que nós deixamos tudo
e te seguimos, quem receberemos? Né? Muitas vezes a gente está como Pedro, né? Perguntando a Jesus, o que iremos ganhar em te servir, em te seguir, né? Aí Jesus responde, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ao nascer de novo, né, em Cristo Jesus, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, isso é forte, irmãos, deixado irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes Glória a Deus. tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, para aquele que segue Jesus, tem galardão na terra e haverá galardão no céu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, diante dessa gloriosa promessa, devemos estar vigilantes, esperando este dia em que estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem pode dizer amém, irmão? Amém. Diante desta gloriosa promessa e de como precisamos anelar pela vinda do Senhor, anelar o reino de Deus, anelar estar com Cristo, me faz lembrar de uma certa vez, né, eu tive o privilégio de participar de um culto fúnebre, né? Cerimônia fúnebre, né? É. De uma cerimônia fúnebre de um pai de um amigo meu, em uma igreja que ele fazia parte. E quando o pastor estava ministrando essa cerimônia, muito me alegrou meu coração, porque a sua esposa testemunhou os últimos dias daquele irmão na igreja. E era algo tão maravilhoso que a esposa, quando repassava a informação, ela dizia que a adoração daquele irmão era algo maravilhoso. A alma dele anelava de uma forma como se fosse um novo convertido. Quem foi novo convertido aqui sabe, né? Você fica entusiasmado, né? Você fica constante, né? Você fica intenso, né? Excessivamente você quer estar nos cultos, quer estar na obra, né? Você não se cansa. E alguém diz logo, é novo convertido, né? Aceitou Jesus agora. E ele estava nesse momento, já na idade avançada, mas a alma dele, né, anelava excessivamente Deus. E de repente, quando veio a dormir no Senhor, né, eles compreenderam, né, a alma dele buscando o seu Criador, buscando o seu Senhor, né? E assim devemos estar a nossa alma. E para concluir, né, me fez lembrar também de um episódio de uma criança, né, com poucos dias de nascida, e a sua mãe estava hospitalizada. E esta criança não podia ficar com ela. E não tinha quem fizesse a criança se calar. Não tinha pai, o pai não aquietou ela. A família tentou de todas as maneiras fazer com que a criança viesse a se calar. E sabe o interessante? De repente, pegaram uma roupa da mãe usada e botou perto da criança. A criança parou de chorar. O cheiro, né? Então, assim é a nossa alma. Sabemos, né, que somos dependentes de Deus. E esta promessa gloriosa, né, devemos estar, né, vigilantes, esperando excessivamente para este grande dia, e que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus por essas palavras. Nós estamos no final da nossa exposição bíblica
E aqui você acompanhou, você anotou os versículos, você viu o que Deus falou conosco nesta noite. É importante lembrarmos, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52, que este momento, como foi falado, do arrebatamento, que é algo muito rápido, Paulo expressa dizendo assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo diz que o soar da trombeta e a volta de Cristo Glória a Deus. será no abrir e fechar de olhos. Outro ponto importante, quando João entra no túmulo de Jesus, quando ele recebe a notícia através das mulheres que Jesus tinha ressuscitado, ele corre para dentro do túmulo e, para poder verificar que realmente a notícia era verdadeira, ele entra no túmulo, olha, quando ele encontra no lado da cabeceira, da onde estava o corpo de Cristo, estavam os lençóis dobrados. E esta ideia, Pedro que correu ali juntamente com João, e esta ideia do lençol dobrado, a qual muita gente questionou, né? Se você achar no costume judeu, quando o Senhor da casa estava ali na refeição dele, e a qual tinha seus lenços para poder se limpar, naquele momento, o empregado não poderia arrumar, mesmo que o Senhor saísse da mesa e os panos estivessem desarrumados, o empregado sabia que o Senhor ia voltar e ainda ia comer. Porém, se o lenço estivesse dobrado, arrumadinho, o empregado da casa, o servo, o escravo da casa, ele sabia que a refeição estava terminada. Glória a Deus. Então, podemos entender que a obra de Cristo foi terminada e ele agora só está pronto para voltar. Amém. É o único momento que nos aguarda, é a volta de Cristo. É algo mais importante que a igreja pode colocar no patamar mais alto, é a volta de Cristo. A volta de Cristo é que nós anelamos, como foi falado aqui, como cada irmão aqui expressou, me explicou a importância da volta, a importância da vigilância, a importância de estarmos atentos a este momento. Cristo breve está voltando para buscar a sua igreja. É isso, nosso irmão Marcelo? Verdade. Eu quero apenas, nas minhas últimas palavras, dizer algo da parte do Senhor, como está sendo dito aqui por todos os irmãos. A verdade é um atributo moral de Deus. E esse atributo moral de Deus, que é a verdade, ele reflete outros atributos, irmão Sérgio, que é a fidelidade. E a fidelidade é a garantia que nos levará para morar com ele nos céus. Porque quando Paulo ele se expressa a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim: mas fiel é o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno. Ou seja, ele nos guarda, ele nos protege, porque a sua fidelidade moral, né? A sua verdade, que é um atributo moral de Deus, ele não nos deixará desamparados, meu irmão. Ele não vai nos deixar desamparados por causa da sua fidelidade. É por isso que Hebreus ele diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso fala da sua fidelidade, nosso irmão Anso, nosso irmão Estives. Amém, graças a Deus. Nosso irmão Anso, os agradecimentos. Quero lhe agradecer, né? Alguns irmãos querem agradecer. Tem uma irmã aqui, né? Dizendo Lídia, nossa irmã Lídia Maria. Quero agradecer a Deus e aos irmãos, porque este trabalho está sendo um culto no ar. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado. Também deixar um agradecimento para o meu amigo Leandro, a qual ele ficou também, que ele está nos assistindo. Ele também tem estudo de teologia, por isso que ele também não está online com a gente, mas ele disse que vai gravar. Nosso irmão Leandro, Pai do Senhor para você, que Deus continue nos abençoando, viu, meu irmão?
Amém. Temos também nosso irmão Paulo Henrique, também está aí acompanhando. Verônica Cristina, né? Nosso irmão Jamerson, também é o diácono, né? Jamerson Francisco, não é isso? E os demais irmãos também que estão, irmão Simone Maria, né? Já foi falado, também está acompanhando. De Alagoas aí, então, um irmão de Alagoas. Um irmão de Alagoas. Logo no começo ele falou. Amém. Amém, graças a Deus. Márcio também. Quer fazer mais uma vez, né? Só agradecer a todos, né, pela boa vontade de estar conosco, né, pela paciência, e também dizer que os irmãos podem sempre estar interagindo junto conosco, né, fazendo perguntas. Na medida do possível nós vamos estar respondendo, né, naquele conhecimento que nós temos. E se caso nós não tivermos a resposta no momento, nós vamos pesquisar e vamos trazer a resposta para os irmãos. Amém. Queremos agradecer a todos, né? Então, a você que teve a oportunidade de participar conosco, queremos agradecer, né, pela tua participação, pela tua família, pelo teu lar. Muito obrigado. Que Deus, né, te ajude, te recompense e te fortaleça na comunhão com Deus. Queremos agradecer a você que tem compartilhado, né? Você que tem nos ajudado na divulgação deste trabalho. Para nós é muito importante a tua divulgação, o teu compartilhamento, porque eu creio que alguém, né, como nós estamos sendo abençoados, também eu tenho certeza que você também está sendo abençoado pelo poder de Deus. E neste momento queremos orar com o nosso irmão Marcos, né? Vamos estar orando com o nosso irmão Marcos, né, para agradecer a Deus este trabalho tão maravilhoso. Irmão Marcos, a paz do Senhor. Amém, meu irmão. Fica à vontade, irmão Marcos. Vamos, né, conforme nossos irmãos estão pedindo, orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto temos aprendido com a Sua palavra, né? E possamos estarmos atentos para o grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, assim oremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem dispensado a cada um de nós, Senhor. Pela tua palavra, pelo ensinamento, pelo conhecimento, Senhor, pela vida de cada irmão que nos assistiram, nos ouviram do outro lado, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles, livre-o do mal. Pai, que o Senhor possa cada dia, através do teu Espírito Santo, acender em nós a chama da esperança da tua vinda. Nos ajude a sempre estarmos com os olhos voltados, Senhor, para a tua vinda. Abençoe a todos, é o que te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.